Olá, bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Companhia Nacional de Abastecimento prevê a safra de grãos brasileira em mais de 310 milhões de toneladas. Em 2023, o estado do Mato Grosso terá 500 milhões de investimentos para a recuperação de estradas. Políticas públicas para a segurança alimentar é tema de encontro com gestores municipais em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Exportações brasileiras de carne de frango somaram mais de 420 mil toneladas no mês de janeiro. E nós vamos mostrar ainda que o maior drone do mundo e o metaverso são destaques da Show Rural Copavel. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A subsecretária de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo promoveu nesta quarta-feira o primeiro de uma série de encontros com gestores municipais sobre a implementação de políticas públicas de segurança alimentar. O encontro aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. E olha só, o Banco de Alimentos da cidade de Guarulhos, que fica aqui na região metropolitana, foi uma das políticas apresentadas aos gestores municipais de todo o estado durante o encontro. O tema segurança alimentar tem ganhado cada vez mais importância nos últimos anos, como consequência da Covid-19, da guerra entre Rússia e Ucrânia e novos acontecimentos mundiais que têm aumentado o número de pessoas em segurança alimentar. Quando a gente pega todos esses episódios que aconteceram, aumento de preço, quando você tem uma guerra lá fora e muita gente não consegue associar o que isso tem a ver com os supermercados, olha o preço das cestas básicas. E eu estou falando de cestas básicas dos produtos secos. Eu não estou falando de produção de campo, da agricultura familiar, né? A gente teve aí um grande prejuízo na alimentação escolar por conta do fechamento das escolas por mais de um ano. O produtor não vendia e a gente precisava criar um canal de acesso a esses produtos. A gente precisava criar políticas públicas que, em algum momento, sobressaísse e que fosse capaz de suprir essa necessidade. A ideia do circuito é propor discussões que irão auxiliar na implementação dos conselhos municipais de segurança alimentar e, principalmente, no cumprimento da lei federal que determina que a compra da merenda escolar tenha, no mínimo, 30% produtos provenientes da agricultura familiar. O que é legal dessa lei? Porque sabendo para quem vai vender, já tendo esse plano, né, de negócio aí feito, ele consegue plantar, produzir e ter essa venda casada, né? E do outro lado, beneficia os alunos por ter um alimento fresco, saudável e muitas das vezes de origem local. O Banco de Alimentos da cidade de Guarulhos foi uma das políticas apresentadas aos gestores municipais durante o encontro. A iniciativa é considerada uma ponte entre o alimento que iria para o lixo até chegar na mesa de quem precisa, por meio de uma triagem adequada. O banco ele vem como intermediário. Os alimentos que deveriam ser jogados fora, o banco faz a captação, faz uma triagem e esses alimentos chegam nas instituições cadastradas do banco. Então, a gente tem certeza que as pessoas cadastradas são vinculadas e atendidas por um sistema social. Então, elas realmente estão em vulnerabilidade. Quando esse alimento mais saudável, que é o que o banco preconiza, né, a gente capta alimentos saudáveis, chega na mesa das pessoas, a gente tem dados, de acordo com a escala EBIA, do quanto a pessoa sai da extrema fome e chega na fome e vai subindo essa escala, né? Eu acredito que em algum momento a gente não vai estar mais falando sobre insegurança alimentar. Os próximos 4 encontros do circuito sobre segurança alimentar também seguirão com o objetivo de fomentar a implementação da política pública local. O circuito ele pega bem nesse ponto das políticas públicas. Então o nosso público são os gestores municipais, né? Exatamente para poder trazer esse diálogo, essa conversa sobre isso e os municípios começarem a ter propostas e ideias do que fazer, né? Então isso fica cada vez mais no cotidiano nosso, né? A segurança alimentar é algo que a gente pode e deve estar na nossa discussão diária, né? Importante iniciativa.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou nesta quarta de uma reunião na CTLOG, a Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio. O encontro contou também com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho. Em uma publicação nas redes sociais de Fávaro, o chefe da pasta de transportes afirmou que em 2023, só o estado do Mato Grosso terá 500 milhões de reais em investimentos para a recuperação de estradas. E quero agradecer a presença do ministro Renan Filho, onde nós pudemos falar que a Câmara de Logística do Ministério da Agricultura ia apresentar um grande momento para a infraestrutura brasileira, já no mês de janeiro, com recursos para fazer manutenção na nossa malha rodoviária. Parabéns, ministro Renan, parabéns ao presidente Lula, que lhe proporcionou essa oportunidade com sua competência, e nós imediatamente conseguimos fazer melhorias na nossa rodovia, algo que não acontecia nos últimos 10 anos. Começamos o ano com o pé direito. Eu quero lhe agradecer em nome de todos os produtores brasileiros. Olha, eu queria dizer, ministro Fávaro, que é uma satisfação discutir contigo aqui, com todas as câmaras temáticas, a infraestrutura nacional. Nós vamos ter 2 bilhões e 700 milhões de reais para investimentos em melhoria das nossas rodovias no Arco Norte e no Arco Sul-Sudeste. E lá no estado do Mato Grosso nós vamos aplicar 500 milhões de reais esse ano em recuperação das rodovias, o que vai garantir melhor escoamento da produção, mais segurança para as pessoas e mais desenvolvimento para esse, que é um dos estados que mais cresce no Brasil. Tenho o orgulho de ter o nosso ministro Carlos Fávaro à frente da agricultura do país. Obrigado, Ana. Muito bom. E a gente fala agora da 35ª edição do Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. O evento está superando as expectativas, hein? E neste ano, a organização decidiu focar nas mais recentes tecnologias desenvolvidas para o mundo do agronegócio. A 35ª edição do Show Rural é uma vitrine de inovações para o campo. Mais de 250 mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, devem participar da exposição. O que está aqui hoje, essa semana, de 6 a 10, ele vai chegar na roça daqui a o ano que vem, na próxima safra, daqui a 2 safras, de acordo com o tipo de tecnologia que está sendo apresentada aqui como esforço de empresas, de pesquisa, em várias frentes, nas sementes, na fertilização, no jeito de fazer agricultura, nas máquinas e implementos agrícolas, assim, tudo isso de alguma forma vai chegar lá no campo, quase que queiramos ou não. Essa evolução acontece por essa via, pela via das tecnologias, da inovação, da ciência, do conhecimento, daquilo que pode mudar para melhor o resultado. Mais quilos, mais produtividade, mais sacas, com menos recursos, voltando-se cada vez mais para o natural. Os bioinsumos, por exemplo, é um caminho fantástico, que nós temos que trabalhar muito seriamente e ter estratégias adequadas. Então, o show rural, sim, é fundamental. O mundo da tecnologia não para, está cada dia tendo mais informações, mais conhecimento. E o agricultor hoje não é uma pessoa que planta, cuida e colhe. Ele é um aplicador de tecnologia. E a produtividade irá aumentar no campo se nós colocarmos tecnologias lá nas propriedades. E as tecnologias do mundo estão disponíveis hoje aqui. Então, é um encontro entre o produtor rural e as tecnologias e que vai acabar em produtividade lá na propriedade rural. São 600 expositores no evento que abre o calendário oficial das grandes feiras e exposições agropecuárias brasileiras em 2023. Nós temos aqui uma tela de mapeamento da área rural e eu vou conversar com o Luiz, que é o head dessa empresa, e vai explicar para a gente. Muito bem-vindo aqui para a nossa entrevista. Me conta, o que é isso aqui? Apresenta para o nosso produtor. Essa é uma plataforma de inteligência de mercado focada em dados do agro. Então a gente mapeou todas as propriedades rurais do Brasil, todas. A gente tem mais de 7 milhões de imóveis aqui dentro. E também a gente faz a identificação de todos os proprietários, documentos e as áreas agricultáveis por mapeamento via satélite. Sensacional essa tecnologia, hein? Olha só, e ainda na edição de hoje, a gente vai falar mais sobre o Show Rural Copavel, daqui a pouquinho. A seguir, exportações brasileiras de carne de frango somaram mais de 420 mil toneladas no mês de janeiro. E você vai ver ainda, a Conab prevê safra de grãos brasileira em mais de 310 milhões de toneladas. Números que a gente detalha depois do intervalo. Até já.
Olha que ótima notícia, hein? As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, somaram mais de 420 mil toneladas no mês de janeiro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela ABPA, que a gente mostra já para você aqui no jornal Terra Viva. Agora. O número é recorde para o mês e supera em 20,6% o total exportado no primeiro mês de 2022. O resultado em dólares das exportações do mês chegou a 856 milhões de dólares, número 38,9% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. Principal destino das exportações da carne de frango do Brasil, a China importou mais de 60 mil toneladas em janeiro, uma alta de 24,7%, maior do que o registrado no mesmo período de 2022. Outros destaques foram o Japão, com 37,7 mil toneladas, Arábia Saudita, com 32,4 mil toneladas, África do Sul, com 29,5 mil toneladas e União Europeia, com 21,8 mil toneladas. E olha, a safra nacional de grãos está estimada em 310 milhões e 600 mil toneladas. Em um novo levantamento, a Conab destaca ganhos aí de produtividade na região centro-oeste e perdas no Rio Grande do Sul. A nova previsão da Conab apresenta uma safra de quase 40 milhões de toneladas a mais que a safra 21-22. Para a soja, principal grão cultivado no Brasil, a previsão é de uma colheita de quase 153 milhões de toneladas. Como esperado, a seca que atinge o sul do país já causa queda na produtividade das lavouras gaúchas. Por outro lado, a Conab informa que as lavouras do Centro-Oeste são beneficiadas por um clima mais favorável à cultura. Em Mato Grosso, por exemplo, a produtividade observada tem sido superior à prevista. Na primeira safra do milho, o crescimento na produção deve ser de 5,7% em relação ao volume obtido na safra anterior. As lavouras podem chegar a 26 milhões e 500 mil toneladas. Para o cereal, o crescimento só não é maior por causa dos problemas climáticos do Rio Grande do Sul. Para o milho segunda safra, a Conab espera um aumento tanto na área plantada quanto na produtividade, o que deve resultar numa colheita de 95 milhões de toneladas, crescimento de 10,6%. Para o algodão, a estimativa é de uma produção de 3 milhões de toneladas, aumento de 19%. Se confirmada, a colheita retorna ao desempenho de volume obtido antes do período da pandemia da Covid-19. No caso do trigo, houve ajuste na produção da safra de 2022. A nova estimativa para a colheita é de 10 milhões e 600 mil toneladas, crescimento pouco maior que 37%. Mas o que significam esses números? A gente vê agora no Agritendências com o Silmar César Miller. Resposta com você, viu, Silmar? Não só essas projeções da Conab que a gente acabou de mostrar, mas também do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos também que fez projeções. O que significa isso? Algum impacto, novidade, surpresa nessas estatísticas? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, essa quarta-feira foi dia de divulgação de novos levantamentos sobre a produção agrícola brasileira e global, especialmente no setor de grãos, né? Pela manhã, a Conab revisando as suas estimativas da produção nacional, com alguns cortes, particularmente na questão do Rio Grande do Sul, que vem sendo muito afetado por clima desfavorável, uma seca terrível, temperaturas extremamente elevadas. Conab ajustando um pouco, ainda inicialmente, não totalmente, os números da produção de soja e também de milho. E à tarde saíram os números globais de produção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz levantamentos mundiais e tem sempre um relatório mensal muito reputado no mercado e que sempre causa algum tipo de influência nos preços, né, os preços internacionais dos principais commodities, principalmente no caso dos grãos, que é o objetivo principal desse tipo de levantamento. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos promoveu cortes também na safra da Argentina. A Argentina, a gente vem acompanhando, também sofrendo muito com seca, temperaturas também extremamente elevadas, as perdas têm sido muito grandes na produção, e o Departamento de Agricultura americano já promoveu nesse novo levantamento alguns cortes importantes na expectativa de produção da Argentina, que está com a safra em andamento ainda nesse momento.
No caso da soja, um corte de 4,5 milhões em relação às expectativas do mês passado. O SI está prevendo agora uma produção de 41 milhões de toneladas. É uma queda bastante grande em relação também às expectativas iniciais lá de dezembro, mas ainda é um número acima da expectativa dos próprios produtores da Argentina. Falam que a quebra é muito maior, muito pior. Talvez a produção não passe de 35 milhões de toneladas, segundo o levantamento divulgado hoje pela Bolsa de Rosário, lá na Argentina. Então, ainda a situação talvez seja lá muito pior do que já vem sendo aventado por esses relatórios que estão sendo divulgados, como é o caso do SCA nesta quarta-feira. Para o milho também, um corte promovido pelo SCA na safra da Argentina de 5 milhões de toneladas, que também o pessoal está achando que é pouco ainda. A produção lá pode ser menor do que vem sendo estimado por este órgão que faz estimativas globais, que é o caso do Departamento de Agricultura americano. De qualquer forma, isso teve algum tipo de impacto no mercado, sim. Os preços, como a gente vai ver a partir de agora, já vou engatar aqui o comportamento dos mercados nesta quarta-feira. Teve algum impacto, sim, embora não muito grande, porque a expectativa de quebra é maior mais para frente, mas já houve impacto de alta nos preços por conta dessas perdas na produção agrícola, especialmente no setor de grãos. Soja, por exemplo, na Bolsa de Chicago fechou em alta hoje, em torno de 0,2%. Milho subiu um pouco mais, 0,5%. E o trigo, também por questões não relacionadas aqui à América Latina, mas ao próprio Estados Unidos, teve uma alta, inclusive, maior, de 1,8%. Por quê? Porque também tem seca lá afetando a safra dos Estados Unidos, safra americana de trigo de inverno. Muito seco por lá, ou seja, essa questão climática afeta várias partes do mundo e agora a vez também dos Estados Unidos. Então, o trigo subiu mais, fechou com alta, dependendo do contrato, 1,8% até 2% acima do fechamento de ontem. Na Bolsa de Nova York, aí sim não tem nada a ver com a questão climática, nem com a América Latina, tivemos aqui o açúcar subindo, voltando a subir, o açúcar está com o mercado bastante aquecido, subiu mais 1 ponto percentual nesta quarta-feira. A alta dos preços do petróleo vem impulsionando já há algum tempo os preços do açúcar, porque deriva um maior interesse dos produtores aqui para a produção de etanol, particularmente aqui no Brasil, em detrimento do açúcar. E o açúcar sobe, por perspectiva de menor produção. Suco de laranja continua bombando no mercado internacional, mais uma alta expressiva hoje, 3,2%. Isso tem sido recorrente praticamente todos os dias, o suco subindo bastante por conta daquilo que a gente já explicou aqui, que é a quebra da safra de laranjas na Flórida e a entre-safra de laranja aqui no Brasil. Tem pouca laranja disponível e os preços do suco começam a disparar no mercado internacional praticamente todos os dias. Algodão caiu um pouquinho hoje na Bolsa de Nova York, 0,3%. Café arábica caiu um pouco mais, 1 ponto percentual. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3 subiu um pouquinho hoje, 0,1%. E no mercado financeiro tivemos aqui o dólar com muita volatilidade hoje, fechando a quarta-feira com leve queda de 0,1%. Destaque, só para finalizar, os preços do petróleo no mercado internacional que voltaram a subir nesta quarta-feira, Márcio. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, já batendo em $85 o barril, com a nova alta hoje de 1,7% lá na Bolsa de Londres, que acaba respingando aqui também nos preços da nossa Petrobras. Muito bem, Silmar. Obrigado, viu? Até amanhã. Até amanhã, muito boa noite. Valeu, boa noite. Membros da iniciativa privada do Conselho Deliberativo da Política do Café estiveram reunidos com o secretário especial de Assuntos Federativos, André Siciliano, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Na oportunidade, o setor apresentou ao governo a formação atual da cadeia cafeeira brasileira, os desafios e oportunidades para os próximos anos. E foi uma oportunidade extraordinária, visto que ele, além de conceder um tempo grande para conversarmos sobre a cafeicultura, as oportunidades de emprego, os desafios que nós temos, inclusive com relação ao mercado, quando coloca condições votadas pelo Parlamento Europeu, o Departamento de Estado americano, sobre restrições ao café produzido no Brasil e outros produtos, ele compreendeu perfeitamente as nossas preocupações. E, além da abertura que nós tivemos, nós falamos sobre a importância da abertura de mercado numa evolução tão grande que o café solúvel tem feito hoje no mercado exterior. Então, colocamos pontos positivos,
colocamos os desafios, colocamos a função do FUNCAFé, como ela é importante para a manutenção da cafeicultura, mas o ponto principal que nós queremos destacar hoje é exatamente agora, começando a colheita no mês de março. Os cafés, normalmente do Espírito Santo, Rondônia, começa a colheita mais cedo. Nós estávamos falando sobre a contratação de mão de obra. Tem sido sempre um desafio muito grande contratar de maneira formal a mão de obra para a safra. Ele compreendeu e disse que terá uma reunião com o presidente da República e vai levar essa apreensão que nós temos e ver se cria uma modalidade de formalizar essa contratação da mão de obra sem que o cidadão venha perder o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, mas que ele continue recebendo o auxílio governamental e, ao mesmo tempo, nós, produtores, poderemos formalizar a sua carteira de trabalho. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e vamos mostrar ainda a produção de plantas bioativas, que tem sido aí uma alternativa de baixo custo para os agricultores familiares. A gente conta tudo depois do intervalo. Até já! É hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todo o país nessa quinta-feira. E quem traz os detalhes para a gente é a Karine Gama. A quinta-feira ainda será marcada por muitas áreas de instabilidade. Alertamos de novo aos temporais em partes da região sudeste do país por conta da presença de um cavado meteorológico. Chuva forte a qualquer momento e com potencial de temporais em boa parte das áreas produtoras da zona da Mata Mineira, sul de Minas Gerais, também entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Além disso, os temporais ainda se espalham por partes do Cerrado Mineiro e do interior de São Paulo. Em relação ao tempo nas demais áreas do Brasil, presença de uma massa de ar seco apenas entre a Bahia, norte de Minas Gerais e partes do interior do Nordeste. Volta a chover em todo o Rio Grande do Sul por conta da presença de um vórtice em médios níveis atmosféricos que intensifica a formação de nuvens carregadas, mas mesmo assim é uma chuva muito isolada e bem passageira. Aliás, a maior parte do Brasil deve ser marcada por calor e pancadas de chuvas bem típicas de verão. Temos condição de agitação marítima entre a costa do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e ventos na ordem de 50 até 60 km por hora. As temperaturas continuam altas, com máxima de 30 graus em São Paulo, Natal, São Luís e também em Manaus. Já para a região sul do país, o calorão ainda não dá trégua. Mesmo com a presença de chuva, as temperaturas podem alcançar os 40 graus em áreas das centrais e também da fronteira oeste gaúcha. E também teremos temperaturas bem elevadas, em torno de 35 a 38 graus, entre o meio oeste catarinense e o sudoeste do estado do Paraná. Em relação à chuva, durante esses próximos dias, alerta máximo para o estado de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro, com volumes superiores aos 100 milímetros. Uma chuvarada que provoca o aumento da umidade em solo, condições de enxurradas, deslizamentos de terra e formação de áreas de alagamento. Muito bem, Karine, obrigado. Olha, você já ouviu falar em plantas bioativas? Pois é, essas plantas possuem substâncias que alteram o funcionamento de outros seres vivos. A gente vai explicar. Elas são classificadas em 4 grupos diferentes: aromáticas, condimentares, medicinais e plantas alimentícias não convencionais, que são chamadas de PANCs, P-A-N-C-S, PANCs. A produção de plantas bioativas está se tornando uma alternativa de baixo custo para os produtores. E o mercado é bastante amplo, está crescendo de 5% a 10% ao ano. Por isso, a gente convidou para conversar com a gente hoje aqui a Cristiane Raquel de Paiva. A Cristiane ainda não está aqui, agora está. Pronto, a Cristiane já está aqui agora. Cristiane, boa noite para você. A Cristiane é pesquisadora da Emater de Goiás, né? Trabalha bastante nesse tema. Cristiane, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Mas quais são as vantagens de produzir essas plantas, hein? E por que o mercado está sendo tão atraente assim para os produtores? Boa noite, Cristiane. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente percebe hoje que existe uma demanda similar por essas plantas durante todo o ano. Então, não é uma demanda sazonal. Isso é uma grande vantagem.
E o fato também de o mercado global ser crescente, com uma perspectiva de chegar em 347 bilhões em 2029, anima bastante aqueles produtores que desejam começar um cultivo de plantas bioativas. O Brasil não é autossuficiente na produção de plantas bioativas, então ele é dependente da importação. E nos últimos anos, a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas do SUS, ela também impulsionou a população em relação às plantas bioativas, especialmente ligada à parte de fitoterapia e às plantas medicinais que estão dentro do grupo. E a gente ainda tem a demanda da gastronomia, da alta gastronomia e dos laboratórios que buscam novas moléculas para a produção de fármacos. E uma outra vantagem muito grande é a possibilidade de comercializar diretamente para o consumidor final, né, trazendo maior retorno para a atividade. Ô Cristiane, você enviou para a gente, olha, várias imagens, fotos que estão sendo exibidas agora, né? Dá um exemplo para as pessoas, fazendo favor do que a gente está vendo, o que são essas plantas bioativas, porque punk, assim, eu já conhecia, né? Por exemplo, eu tenho 2 punks, eu acho que as 2 são punks lá na minha horta lá, né? Que é o famoso peixinho e também a Ora Pronobis. Deve ser uma Ora Pronobis muito famosa lá em Minas Gerais, principalmente na parte norte de Minas, né? É uma punk também. Mas nessas imagens que estão rolando aí, ó, explica umas 2 ou 3 para a gente aí, fazendo um favor, um exemplo. Vamos ver, a gente tem ali uma imagem do dente de leão e uma mandala. A gente tem aqui a araruta no cantinho direito, que é uma punk, que produz um amido também muito utilizado na alimentação, isso já tradicionalmente. A gente tem dente de leão, a gente tem algumas begônias, a capuchinha, que é muito usada também na alta gastronomia. A gente tem uma planta chamada physalis, que parece um tomatinho que vem dentro de uma cápsula, que ela acompanha muitas tortas bonitas, né, na decoração. Então, todas essas são exemplos de punks. E essa aí, por exemplo, que chamou atenção, ó. Essa é uma planta medicinal que tem propriedades relacionadas a um bom sono, né? O nome dela é colônia, e ela é muito usada na medicina tradicional. Olha, meio assim, de repente, assim, olhando, né, passando rápido, parece até uma flor de uma orquídea, né? Vamos chamar de louco, mas enfim, chamou atenção por causa disso. Mas, ô Cristiane, por que as plantas bioativas, então, e a agricultura familiar acabam formando aí um casamento perfeito? Bom, um dos fatores é a questão do nível tecnológico. É possível fazer uma boa produção com qualidade, com baixo nível tecnológico, que é uma característica normalmente encontrada na maioria das situações de produção familiar. Uma outra vantagem é a possibilidade de ter vários ciclos durante o ano. Então, o produtor e a família, eles podem receber durante todo o ano se eles fizerem um bom planejamento. Essas plantas, elas também vão muito bem no cultivo orgânico, que traz também um retorno maior para o comércio. Demandam bastante mão de obra, que é uma característica da agricultura familiar, e elas podem ser comercializadas diretamente para o produtor, né? De forma fresca, desidratada, em produtos como geleias, compotas e de diferentes formas. Então, o produtor pode fazer um planejamento para que ele tenha diferentes opções para o consumidor e, assim, ele tenha também diferentes possibilidades de ganho. Em 20 segundos, como é que o produtor interessado agora pode ter mais detalhes? Ou um e-mail, ou um site, ou um telefone? Então, vamos lá. No site da Emater, quem não puder anotar agora, a gente tem lá o nosso telefone, que é o WhatsApp também, que é o 62-98-152-2636. Nele, o produtor pode agendar uma visita para conhecer mais, ou o estudante, ou o técnico quiser conhecer mais, e pode também fazer a aquisição das mudas. A gente tem 200 ou mais espécies para oferecer hoje para o produtor. Cristiane Raquel de Paiva é pesquisadora da Emater de Goiás e trouxe para a gente esse mundo aí das plantas bioativas. Muito obrigado, Cristiane. Venha sempre, tá bom? Boa noite. Nós é que agradecemos. Obrigada. Valeu. Boa noite. Olha, a gente volta a falar agora lá de Cascavel, no Paraná, onde acontece mais uma edição do Show Rural Copavel. O evento aposta em tecnologia e inovação no agronegócio brasileiro.
Paraná é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, nada mais justo do que a gente estar aqui na Embrapa Soja para falar das tecnologias que eles estão desenvolvendo para os produtores com sustentabilidade. Mas quem vai explicar para a gente o que tem de novidade aqui é o Adnei, que é o chefe de pesquisa da Embrapa Soja. Muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Conta para a gente o que tem de novidade aqui na Embrapa Soja. Excelente pergunta. A gente na Embrapa Soja dividiu os focos da pesquisa, tá, em 4 grandes eixos, que são grandes demandas que atendem o que o produtor precisa. A questão da soja baixo carbono, tá? Hoje a gente vive isso no mundo, uma exigência para uma agricultura ali de baixo carbono, combate aos efeitos de gases estufas, aquecimento global. Outro grande eixo é a genética avançada, tá? Trabalhar aí com cultivares, ganhos genéticos para uma soja cada vez mais produtiva, mais tolerante a pragas, doenças, estresses hídricos, né? Lembramos aí que a última safra, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior seca dos últimos 90 anos e é com genética que a gente vai conseguir também vencer todos esses obstáculos, tá? Bioinsumos, tá? A troca ali de insumos de base fóssil, né, químicos, por insumos verdes, mais sustentáveis, tá? A Embrapa tem trabalhado fortemente nisso, tá? E a questão da agricultura digital, tecnologias 5G já chegando, estando disponível, isso deixa o acesso à informação para o agricultor muito mais fácil e muito mais rápida, tá? E é isso que a gente está mostrando aqui na feira. E parabéns a todos da Copavel aí por mais uma organização impecável. Obrigado por estarmos juntos aqui no Jornal Terra Viva. A gente volta nessa quinta, 6h45. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue aí no período noturno e continua com a gente.